Aí. Aê, não Oi. conseguia te Que achar mesmo. boomer, cara. Hã? Pois é, nós aqui, tá vendo? Mas eu não Tá julgo. dando eco aí, porque eu não tô. Eu tô me dando eco aqui, eu acho que é por causa do fone. Eu não sei se eu vou tirar o fone ou não. Deixa eu colocar um fone, então. Não, mas eu acho que sou eu mesmo. Cadê o Herbela? Herbela, não caí. Para de mandar mensagem no WhatsApp. Aê, agora. Não, agora tá dando eco Tá dando eco? É, tá dando eco. Eu não sei, pra não. mim. Não, tá dando eco mais não. Ó. Eu vou tirar e botar isso aqui. Cara, sei lá, tá estranho. Mas enfim, vamos começar então. Ó, parou de dar eco pra mim. Bolsonaro 2022. Ô, meu filho, nem eu nem ele apoiam o Bolsonaro Ah, pois é. 2022. Ruim demais, cara. Você tá muito ruim. O que você achou das manifestações de hoje com o PCO lá? Ontem, né? Isso, de Então, ontem. que você quer? O que você quer falar pra mim? Eu separei umas perguntinhas aqui pra te fazer, mas antes a gente pode falar das manifestações, sim. Você quer falar sobre alguma coisa específica? Tipo assim, eu sempre vou nas manifestações, né? Como você sabe, eu faço parte de um partido comunista, Qual que então é? eu tô sempre lá. Hã? Qual que é o partido? Partido Comunista Brasileiro. Entendi. Tá, mas e as coisas que deu com o PCO lá? Qual que é a relação é o PCB, né? Qual que é a relação de vocês com o PCO? Olha, tipo assim, a gente não tem nenhuma rixa com o PCO, não. Mas eu também não posso ficar falando das nossas rivalidades. Não é permitido, não é da hora. Tipo, você entende? Entendi, Não é da sim. hora. Eu É suponho que, que até onde eu saiba, o PSTU tem uma rixazinha com o PCO, não tem? tem sim, mas tipo assim, eu não acho muito da hora ficar trazendo esse tipo de coisa pra cá, porque até mesmo vocês entre a direita devem ter esse tipo de acordo, né? Tipo, não ficar trazendo rixa de dentro dos É, não. partidos O fora. MBL fala mesmo, foda-se, a gente é idiota. Mas, tá, Pois é. a pergunta era dos estragos lá, dos vandalismos, etc. O que que você Do acha disso? PSOL Isso. agredindo o PSDB. Eu fiz um vídeo hoje falando sobre isso, que tipo assim, eu acho, você deve concordar comigo também, que essas manifestações, esses atos, são uma representação da luta da esquerda pelo fora Bolsonaro, né? Até porque, tipo assim, nós temos esse consenso de que fora Bolsonaro, só que nossas lutas não são as mesmas e jamais serão as mesmas. Você concorda comigo nesse ponto, não concorda? Definitivamente. Então, e aí, a minha opinião é que é um desrespeito chegar lá com bandeirinha do PSDB, com bandeirinha de centro, com bandeirinha de direita, nas nossas manifestações, né? Até porque, como eu te falei, tipo assim, pode até existir um consenso, mas as lutas não são as mesmas e se manifestar no mesmo espaço, não, eu particularmente não acho tolerável. Assim, eu também não acho necessário sair quebrando as coisas na porrada, tipo assim, neste caso, Botafé, tipo assim, bater em pessoas específicas, mas eu acho um desrespeito o que eles fizeram e, na minha opinião, querido, assim, eles foram pra lá porque, assim, tava pedindo, né? Sabe muito bem que isso dá briga, não tinha Eles nada mais foram. Tá, mas tu acha que é tolerável? tolerável o PSDB participar do ato? Não, Não. nem um pouco. Não, tu acha que é tolerável a atuação, a resposta, aliás. A Tudo bem você não resposta, concordar. Eu também acho que não tem que misturar os dois. Mas tu acha que é a, tolerável a resposta? mano, tipo assim, é o que eu digo, Botafé. Eu não acho que a agressão àquelas pessoas específicas seja da hora, seja um modo de resolver alguma coisa, mas assim, mano, bem feito. Essa é a minha opinião. Minha opinião é bem feito. Foi Entendi. e apanhou pouco, porque chegar lá olhando foi pra comunista, meu filho. Tá, enfim, tu disse que tinha umas perguntinhas, né? Eu tenho, Batista. Bom, você quer falar o que é o MBL primeiro? Às vezes a galera aí não conhece direito. Cara,
O MBL é um movimento político. A gente está tentando virar partido, mas é uma coisa difícil. É um movimento político, foi muito atuante no impeachment da Dilma, cresceu ali. Provavelmente foi a organização que mais teve importância naquele período. E, enfim, a gente atua nas redes sociais, a gente tem alguns parlamentares, a gente tem o Kim como deputado federal, tem o Arthur como deputado estadual e tem alguns vereadores aí, inclusive a gente possui um agora aqui em Santa Catarina, um vereador, que é o Gabriel Zanon. Aham. E, enfim, é basicamente isso, é um movimento e é isso. Movimento Brasil Livre. Brasil Uhum. Livre de quê? Como é que é? MBL. Uhum. Movimento Brasil Livre. Brasil Livres de quê, Batista? Explica pra Cara, gente. o livre é porque o movimento, ele é um movimento de direita que a gente tenta acoplar pessoas que fazem parte, que tem uma ideologia liberal ou conservadora. E o livre é uma, uma assunção a isso, né? Tipo, é livre no sentido de tornar o país um país mais, com mais liberdade econômica, com mais liberdade política, etc. É o nosso destino, é isso, basicamente. Uhum. E aí? Beleza. E por que a direita, Batista? Me diga, por que você escolheu defender esse lado? O que a direita agrega à nossa população de um cunho mais social, eu estou dizendo, tipo assim, Uhum. principalmente classes mais baixas da nossa população. Você quer falar pra gente? Cara, vamos lá. É, pois é, né? A gente tem, principalmente aqui no Brasil, a gente tem essa ideia de que a direita é algo geralmente muito relacionado com a ditadura, né? Mas, cara, se a gente for pegar desde o início da construção das ideias que a gente tem hoje, a direita foi aquela que representou a construção de um regime representativo, a construção de uma democracia, com Locke, com Montesquieu. Foram eles que trouxeram todo esse processo de lutar contra o regimes absolutistas, regimes totalitários. Eles que trouxeram a ideia de liberdade, a ideia de direito natural, que isso é o principal ponto que me pega em Marx, que ele não parte de princípios gerais, ele parte de princípios específicos de cada organização social, o que eu acho que é errado, porque é inegável que a gente tem direitos inatos e é isso que a direita se sustenta, é defender essa liberdade individual, defender essa propriedade, defender a vida, né? Se for pegar ali os três direitos naturais. Também tem outra parte da direita, que é a direita utilitarista, que ali é de John Stuart Mill, etc. Inclusive o próprio Marx gosta de ele tem uma frasezinha lá que ele fala que o capitalismo alguma coisa de Bentham, não esqueci, mas foda-se. Tem a galera utilitarista, que é simplesmente a gente tem que maximizar o nosso bem-estar e diminuir a nossa dor. Basicamente isso que é o axioma utilitário aí. E, e se partir desse ponto também, do princípio utilitário, você vai ver que a direita foi o que conseguiu alcançar a geração de riqueza no mundo. A gente tem aquele gráfico famoso lá do Banco Mundial, que é a partir da desenvolvimento ali de uma sociedade que é pré-capitalista que a gente começa a ter, inclusive, salários maiores para o trabalhador aí, que vocês gostam de defender, né? E eu defendo o empresário malvadão que explora ele. E, e enfim, se a É gente for esse? ver o salto de PIB per capita, o salto do próprio PIB, o salto de IDH, de renda média, tudo aconteceu a partir do desenvolvimento de uma sociedade mais livre, uma sociedade capitalista. E é Entendi. isso que se baseia a direita. E outra coisa importante também, né, que se a gente for falar de esquerda e direita, esses termos eles se desenvolvem a partir lá da Revolução Francesa, né? Quando um lado a gente tinha os revolucionários, que era a esquerda, e outro lado a gente tinha os, entre aspas, conservadores que queriam reformar. Eu acredito que processos revolucionários não levam a nada, e a própria Revolução Francesa é prova disso, porque eles fizeram uma revolução, mataram 40 mil pessoas decapitadas, e depois eles caíram numa ditadura do Napoleão. Então não adiantou de nada, e a França continuou uma merda, né? Então, Você quer concluir antes? não, pode falar, era isso.
Mas, tipo assim, se não houvesse essa Revolução Francesa, vocês lutam contra, vocês disse, né, no passado, e pai, lutar contra esse autoritarismo, esse absolutismo, para criar uma nação mais livre, uma nação livre economicamente. Só que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa de cunho liberal. E você não acha que sem ela você teria essa liberdade toda de defender esse empresário malvadão, esse burguês aí? Inclusive, por que defender um empresário malvadão se você não faz parte desse meio de empresário malvadão? Cara, Você é apenas uma pessoa, né, da população que faz parte da classe proletariada. Então, eu quero perguntar por quê? Por que defender esses caras? Se cara, é que. Pode você falar. tem a total noção de que são essas pessoas que estão explorando a nossa classe e que vivem desse jeito à base da exploração das nossas classes, da exploração de países subdesenvolvidos. Você tem noção disso, não tem? Não. Não tem? Pô, Não. Não, então, porque gente, se por a que gente. você defende o empresário malvadão? Vamos lá, eu não defendo o empresário malvadão, eu defendo indivíduos. Da mesma forma que eu defendo o trabalhador, eu vou defender o empresário se ele não estiver fazendo nada de errado. O empresário, eu não tenho como criticar o empresário, porque o empresário é só um indivíduo gerando riqueza e renda. É só isso. A parte onde a gente se divide aí é justamente na existência da mais-valia. Eu só conseguiria falar que o empresário está fazendo merda se a mais-valia existisse. Mas é aí que a gente se divide. Eu não acho que ele está explorando o trabalhador porque a mais-valia não existe. Esse é o meu ponto. Então, Existe. como é que é? Você não acha que mais-valia exista? Não, definitivamente não. Eu vou dar um exemplo, Batista. O que você chama? Eu vou te dar uma situação. Existe esse empresário que está gerando capital e Uhum, ele tem funcionário. uhum, O capital que ele gera é de R$ 5.000. Estou dando um exemplo, né? uhum, Não estamos falando em proporções reais. E aí, esse funcionário, ele recebe R$ 500. Que uhum. você, essa situação é o que para você? Um acordo? Um acordo. Sim, E, um acordo. e aí, Olha só, a ah, mais-valia, inclusive, a mais-valia ela só pode existir se o valor trabalho estiver certo. entendi. Se o valor trabalho não tiver certo, aliás, se o valor trabalho não tiver certo, toda a teoria marxista tem que ser jogada no lixo. Porque realmente, assim, faz total sentido. O DM de linha lá, realmente, se o valor trabalho existir, realmente o, esse valor adicional, esses 4.500 aí que você falou, que seria o lucro do empresário, que não é exatamente a mais-valia, mas ele se expressa numericamente como lucro, ele realmente a mais-valia existiria. E realmente o trabalhador estaria sendo explorado. Se o valor do trabalho estivesse certo. Mas é aí que a gente se divide. Eu não acho que tá. Essa é a pira. Entende? Essa é a pira. Porque é simplesmente um acordo. Eu vou te dar maquinário, eu vou te dar é, estrutura, eu vou te dar isso e aquilo, e eu te pago esse salário. Se tu não entrar em acordo comigo, tu não tem um emprego. É simplesmente um acordo. Esse é o capitalismo. Esse é o... E essa é a sua forma de defender. Você disse que defende indivíduos. Essa é a sua Uhum. forma de defender indivíduos. Ou você me dá a sua força de trabalho pelo preço que eu quiser, ou você passa fome. Você realmente acha que isso não é um tipo de exploração? Ele não passa fome, velho. Sim, Ai, tem pessoas que passam fome, cara. Mas se for ver, é a partir dessa relação de acordos que a gente está diminuindo a fome no mundo. a gente está Não é? diminuindo o mundo. Sim, cara. A miséria em 1800 era de 90%. Não Beleza. era? A partir do momento que a gente tem uma evolução social, a gente tem uma linha temporal, ainda bem que a fome vai diminuindo de acordo com essa linha temporal. Só que a gente está tendo uma crise no nosso país atualmente, que tem metade da população sem segurança alimentar. Você está Sim. ligado desses dados? Mas o nosso país não é um exemplo, um bom exemplo de uma sociedade. Inclusive, ela não é um bom exemplo de uma sociedade liberal, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito político. Então, dê um O exemplo. Brasil, principalmente.
Dá um Pode dar. exemplo? É, Nova Zelândia. beleza. Mesmo nesse caso da Nova Zelândia, ainda lá existe uma pessoa que produz capital. E apesar do salário do operário da Nova Zelândia ser, tipo assim, maior do que o salário que a gente tem aqui pro operário brasileiro, você ainda não acha que o capitalista, o empresário da Nova Zelândia, está ganhando 5 milhões de reais e eles, digamos assim, 2 mil, isso não é um tipo de exploração, sendo que Não, é esse operário que está colocando em prática toda a produção dessa empresa, está produzindo, está fazendo a manutenção, sim. está inclusive distribuindo salários para os funcionários. Você não acha que isso é um tipo de exploração, Batista? Não, eu acho que é uma relação voluntária. Na sua posição de subordinado desse sistema, Como é que é? Refaz essa frase aí. da vida nessa posição de subordinado do sistema. Cara, Porque você você não tá sendo subordinado, você simplesmente está entrando numa relação voluntária com alguém. É voluntária, você não está sendo obrigado. Você pode viver de maneira subsistente em algum lugar, você pode ir para outro trabalho, você pode se especializar e ganhar dinheiro em outro lugar, você mesmo pode abrir uma empresa. Não é uma relação exploratória justamente pelo fato de que você não precisa estar lá. Se você não gosta do salário que você está pagando, você pode dar um jeito de ganhar outro salário em outro lugar. Essa é a questão. Mas digamos que eu não tenha escolaridade, que eu não tenha faculdade, que eu não tenha uma especialização. E aí eu consegui trabalho de entregadora, por exemplo. Vou ser entregadora Uhum, do iFood. Porque eu ainda não consegui arranjar outro trabalho pelo fato de eu não ter uma especialização. uhum. Qual saída que você me dá para isso? Eu fico Tá, olha lá só. toda noite de moto, no frio, na chuva, e o dono dessa empresa, que é o iFood, tá lucrando bilhões. Uhum. E eu Cara, tô colocando o negócio dele em movimento e tô ganhando um salário mínimo. você não tem especialização, você não sabe fazer nada e você quer ganhar dinheiro? Porque Pois assim, é, esse a- sistema. a- em todas as outras formas de organizações sociais que a gente tinha, ah, as pessoas passavam fome mesmo sabendo fazer muita coisa. E é a partir da divisão do trabalho, do capitalismo, que é a principal questão ali que o próprio Smith fala no primeiro capítulo do livro, é a divisão do trabalho, e a partir de que a gente vai se especializando em coisas diferentes, e a gente consegue ter um processo de produção muito maior, e é a partir daí que as pessoas param de passar fome. É justamente com as pessoas se especializando em áreas específicas e sabendo fazer coisas. Se você não sabe fazer nada, você tem que aprender a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Ou você, Quer fazer qual que essa. é, qual que é o incentivo que você vai ter? Pode falar. Mas como é que eu vou aprender a fazer coisa X se esse sistema não me dá a oportunidade de aprender a fazer coisa X? Eu sou favelada, tô dando hipoteticamente, tá? Digamos que eu seja favelada, que eu tenha que frequentar a escola pública. Eu vou pra Uhum. escola, não tem professor para me dar aula. Eu não tenho dinheiro, Batista, eu não tenho Sim. dinheiro para ir para uma escola. Como é que eu vou fazer? Sim, olha só. A progressão social. É isso que mede o índice de progressão social. Se for ver em países mais livres, é justamente os países que mais têm progressão social. É justamente as pessoas da favela que conseguem atingir um nível decente, eh, um nível básico de você poder viver. E outra coisa, liberais defendem, de maneira geral, defendem renda mínima, defendem um auxílio do governo para que você possa, pelo menos, ter uma vida decente. Para todo mundo, É a favor imposto de renda. da cidadania, Batista? Como é que é? Renda básica de cidadania. O que é a renda básica de cidadania? Quando o governo ele proporciona uma renda básica para a população em geral, independente do emprego que ela tem. Por Sim? exemplo, a minha família tem 4 pessoas e aí teoricamente o governo proporcionaria uma renda básica para minha família viver independentemente do emprego que meus pais têm. E além desse salário que eles ganham, existe essa renda básica de cidadania. Caso eles fiquem desempregados, eu não tenho que passar fome, entendeu? Tipo assim, Uhum. a família não sofra dificuldade. Você é a favor disso? Sabe de onde isso surgiu? Da onde? Esse programa social? De Hum, um liberal, e o me Milton fala, Friedman. beleza. Só que você acha que esse,
essa teoria pode ter surgido dele, mas você acha que os governos liberais em geral colocaram essa renda básica de Sim, cidadania? olha só, o Suplicy, quando ele estava querendo criar o Bolsa Família aqui, ele fez uma reunião com a fucking Milton Friedman, velho. Porque foi ele que idealizou isso. E se governos liberais não querem implementar isso, beleza, mas não muda o fato de que sim faz parte da tradição liberal. Faz E parte da nenhum tradição liberal econômica. da renda básica de cidadania não faz parte da tradição liberal, bem. Me fala um país liberal que tem renda básica de cidadania. Não sei. Cuba tem renda básica de cidadania. Sim, mas de uma forma ou de outra, não muda o fato de que faz parte da tradição liberal, faz parte da ideologia liberal. Tanto é que, por exemplo, a gente não tem nenhum governante que tenha tentado implementar isso. Não sei, teria que pesquisar para ver, mas partindo do pressuposto que a gente não tem nenhum na história, um governante liberal que tentou implementar. Isso é Beleza, Não tem nenhum governo liberal que tentou implementar a renda básica de cidadania. Isso é tradição? tá na tradição ideológica, isso que importa. Tipo, se o Kim, por exemplo, se o Kim entrasse no poder, ele tentaria botar. A questão é, a gente precisa de equilíbrio fiscal também. Quem tentaria colocar uma renda básica de cidadania para a população, velho? Sim, ele já falou isso diversas vezes, que ele é a favor, ele fala isso toda hora, na verdade. Ele, o Arthur, todo mundo, o MBL defende isso. O E, renda básica de cidadania. imposto de renda negativo, para ser mais exato. Imposto de renda negativo, o imposto de renda ele seria progressivo e a partir de uma renda X que você tem, que não consegue te sustentar, o governo, ou você para de pagar o imposto, e mais baixo ainda, o próprio governo que vai te rescindir esse dinheiro que você não tem, entende? Eu não sei se conseguiu entender, mais ou menos. Mas... E beleza, mas tá, ok. Eu ainda não. Hayek também defendeu isso. Tem vários economistas liberais que defendem isso. E Mas eu acho liberais hoje defendem isso. que os liberais defendendo esse tipo de ideologia, como você falou, e a gente não teve isso presente em governo liberal nenhum, velho. Eu acho isso. Sim, mas isso não muda o fato de ser um programa social liberal, até porque a Universidade de Chicago, por exemplo, a coisa que eles mais falam é que o capitalismo tem seus erros, a sociedade de livre mercado tem seus erros, e é através de programas sociais que a gente vai tentar desenvolver esses erros. Um deles é a renda mínima. Vouchers, por exemplo, vouchers para educação, vouchers para saúde, são programas sociais que partem da tradição liberal Vouchers para saúde? Por que alguém precisaria de vouchers para saúde, Batista? para conseguir ter acesso à saúde, velho. Você Se não você acha não tem muito dinheiro para pagar, você público de saúde em vez de sair distribuindo voucher pela população? não, porque eu acho que qualquer serviço prestado pelo Estado não tem incentivos para ser bom. E Defina incentivos. vamos lá. Qual que é o que te faz agir? Ação humana. Existem os meus instintos naturais e existem os meus instintos racionais. O que me faz agir, por exemplo, o que me faz acordar todos os dias, por exemplo, para Não, não, estudar, na coisa mais básica possível. Pegar uma caneta agora. Você tem incentivos para isso. Você acha que você vai sair de uma situação menos satisfatória para uma situação mais satisfatória. Isso é ação humana. E isso é beleza? irrefutável, inclusive, é o axioma da ação. Seguinte, como que alguém que não vai ter, que não vai ter não vai sair de uma situação menos satisfatória para uma situação mais satisfatória, gerindo a empresa, qual que é o incentivo que ela vai ter para fazer isso se ela não vai sair de uma situação menos satisfatória para uma mais satisfatória? Porque, olha só, uma empresa estatal, qualquer serviço público estatal, ele não, a falta de incentivos que ele tem parte do pressuposto de que ele não pode, que ele não precisa ter lucro. Se ele não tiver lucro, foda-se. Simplesmente o pagador de impostos vai suprir esse lucro para continuar com a empresa ali gerando. E é por isso que qualquer serviço estatal não funciona. É por isso que a maioria dos serviços estatais não funciona. Porque você não tem incentivos para ser bom. Você não tem incentivos para lucrar. Inclusive, esse lucro é justamente que a gente fala que faz parte da natureza humana também. Não o lucro monetário da sociedade de comércio, mas o lucro no sentido de que você sai dessa situação menos satisfatória para uma mais satisfatória. Esse, essa parte objetiva aí é o lucro. Então, Beleza? então a gente vai ter uma administração pública menos prejudicada,
Porque você não vai ter toda uma estrutura, você não vai ter todos os funcionários, você simplesmente vai dar para a iniciativa privada, você vai dar o dinheiro para as pessoas que não têm acesso, não conseguem ter acesso, para ir para a iniciativa privada. Você vai ter um Beleza, serviço prestado melhor e uma administração pública menos prejudicada. tá. Você vai privar, digamos que existe um sistema público de saúde, é o SUS. Uhum, E ele funciona muito bem. Não sei se você sabe, uhum, ele salva a vida de uma galera. sim, Ele anda salvando a vida de uma galera. E uhum, é um. E é estatal. uhum, Aí você pega o SUS e privatiza ele. Você uhum. cria um problema. Por quê? Você sai distribuindo voucher para a população. Você cria um problema para sair distribuindo Por que eu ou criei um problema quando eu privatizei ele? vendendo a solução. Por que você simplesmente não deixou do jeito que está? Ou você aprimorou esse sistema público de saúde? Qual é a praticidade de um voucher? Porque do jeito que está é ruim. Ele pode ser bom considerando que é um sistema único de saúde. Inclusive, a gente já faz essa comparação. A gente sempre fala, ó, o SUS é muito bom porque ele é o único no mundo, é o único sistema único do mundo de saúde que funciona bem. Funciona bem. Mas tem vários erros, tem milhares de pessoas nas filas, tem algumas. A única coisa que funciona dentro do SUS são os médicos. Vai resolver esses problemas, cara? Mas como é que resolve? Não tem incentivo para resolver. Não dá para resolver. E como é que privatizando você vai aumentar esse incentivo? Porque eu estou entendendo o que você está falando. O seu objetivo é aumentar esse incentivo. Só que o que acontece? Você conhece a Vale, não conhece? Vou te dar um exemplo de uma privatização que foi totalmente um fracasso. A Vale foi privatizada e aí, por causa de falta de fiscalização estatal, Brumadinho e Mariana se encontraram debaixo da lama. Por Sim, a causa falha da... foi de quem de novo? O que você acha disso? A falha foi de quem de novo? Hã? A falha foi de quem de novo? Tava indo tudo bem até privatizar, bem. Aí privatizou, acabou a Cara, fiscalização. tá, vamos para a teoria aqui. É, Fala aí. uma empresa privada, ela tem incentivos para melhorar porque ela tem um concorrente. Ela tem incentivos para lucrar porque senão ela perde clientes e perde para o concorrente. A empresa pública não tem, por quê? Ela não vai ter concorrente porque ela vai ser um monopólio. E mesmo se ela tiver concorrente, ela não precisa brigar com esse concorrente porque se ela tiver prejuízo, quem paga é a gente. E Então para não que tem que ela incentivos. vai pagar para ter qualidade, bem? Como é que Que é é? um estatal, o que ela precisa fazer para cumprir sua função é satisfazer a população, mano. Mas não consegue, justamente Aí, porque não tem incentivos. incentivo esta... Define incentivo estatal. Diferencie para mim incentivo estatal e o incentivo da privatização. Então, justamente, não tem incentivo numa empresa estatal, porque ela não precisa ganhar lucro. Da empresa privatizada. É essa concorrência Uhum. que vai fazer uma falir e a outra sai alavancando para cima, Não e vai aí fazer uma falha, vai fazer o melhor serviço ser prestado. As pessoas vão escolher. Justamente, na sociedade de comércio, quem manda é o consumidor. É ele que vai determinar qual que é a demanda de um produto, como ele vai ser ofertado, é ele que vai determinar tudo isso. Ele é o rei. Ele é o rei dentro da sociedade de comércio, é o consumidor. Ele que vai determinar qual vai ser o preço, qual vai ser tudo. Porque se não tiver oferta, se não tiver demanda para a oferta que a empresa está oferecendo, ela simplesmente vai falir. Então ela tem que dar a melhor oferta possível. Ela tem que concorrer com outras empresas e ela tem que melhorar cada vez mais o serviço dela, porque senão ela fale. Ponto. isso é defender um indivíduo. Você proporcionar um mercado que você vai subordinar essa. Você vai proporcionar essa concorrência, beleza? Vai, incentiva a concorrência, vai lá. Aí, empresa X dispara. Você acaba subordinando essas outras empresas às seguintes condições. Beleza, você está falindo. Ou você vai ser vendida para mim, ou você vai virar minha funcionária. Você acha Uhum. que isso é defender a individualidade? Você Isso acha que é justamente isso que faz as empresas se desenvolverem cada vez mais. Porque ela vai ver que ela está falindo e perdendo para outra empresa, ela vai falar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa melhorar nosso serviço, porque senão a gente vai falir. Esse é o incentivo esse é o incentivo da iniciativa privada.
Ela vai ver que ela está perdendo para o concorrente e vai falar, cara, eu preciso dar um jeito de melhorar meu serviço que eu estou prestando para o meu consumidor, porque senão eu vou perder, entende? Esse é o incentivo. O trabalho é alienado. Você queria debater as teorias de Marx. E Uhum, Marx faz 5 críticas ao capitalismo que eu suponho que você já conheça. A primeira delas, o trabalho moderno é alienado e anda condenando a vida humana. Existe muita gente infeliz por aí se entupindo de remédio porque não está satisfeito nas condições de trabalho, justamente por causa dessa concorrência que aliena o trabalho das pessoas. Aí tem a segunda crítica que Marx faz ao capitalismo. Logo, esse trabalho é descartável. Ele é facilmente substituível, assim como esse exemplo que você me deu. E terceiro, mais-valia, você falou que você não acredita na mais-valia. Você falou que mais-valia não existe. uhum. Apesar de que você disse que essa situação de mais-valia, digamos assim, é um acordo entre o proletariado Não é por isso que ela não existe, a e o gente pode entrar patrão. nesse ponto. Porém, você disse que isso é um acordo, só que você deu apenas duas opções para esse proletariado, para esse operário. Ou você Uhum. trabalha para mim no preço que eu quiser, ou você morre de fome. E aí, qual que você vai preferir? E aí, existe a quarta crítica que Marx faz a esse capitalismo. Esse capitalismo é instável, justamente por causa dessa situação. Essa situação gera ciclos de crise. E aí tem a quinta crítica do capitalismo. Ele nos doutrina, ele nos condena, ele nos consome justamente por causa dessa competição. Acha que isso tudo faz sentido? A partir disso aí que você está me falando, Tá, vamos essa lá. só gera esse ciclo vicioso. Um Vamos lá. exemplo que eu te dou disso é justamente a Amazon. A Disney comprou tudinho. Comprou a Uhum. marca, comprou a Star Wars, comprou tudo. É uma só agora. E aí, o que, que você Todas as empresas, elas têm o tamanho que têm, justamente porque elas foram subsidiadas pelo Estado com isenção de imposto ou com subsídio na mão mesmo. E depois o Estado ajuda essas empresas a se erguerem, e depois ele vai lá e burocratiza o setor para que novos concorrentes não surjam. Então, o fato de existir esses oligopólios gigantes não é culpa da sociedade de mercado, é culpa do Estado. E o Estado que subsidia e burocratiza o setor. É basicamente isso. Mas então, vamos falar sobre a teoria marxista então. Tudo isso, tudo isso que você falou, parte de novo do ponto de que o valor trabalho é uma farsa. E aí Isso. agora vamos falar sobre isso. Vamos lá. Marx, ele define o valor da seguinte forma. Ele define a mercadoria da seguinte forma. Valor e valor de uso. Valor de uso é simplesmente a utilidade. Essa xícara serve para beber coisas. Fato. Esse é o valor de uso. E o valor de uso ele vai dar a base para o valor da mercadoria, certo? O valor, inclusive, isso os próprios liberais concordam. Esse é um dos únicos pontos que eu concordo com Marx, que o valor de uso ele dá base, a utilidade dá base para o valor da mercadoria. O problema é, quando Marx tenta descrever o valor, ele, ele tenta estabelecer uma relação quantitativa da troca de mercadorias, que é aí que ele erra. A mercadoria, a mercadoria dentro da sociedade de mercado ela não pode ser quantitativa. Não pode. Inclusive, ela não pode ser em números cardinais. Ela é números ordinais. Isso, inclusive, é a teoria do valor subjetivo. Ele diz o seguinte: essa caneta e essa xícara têm um valor de uso, cada um tem um valor de uso. É a utilidade que dá a base para o valor. O valor ele vai ser expresso na troca das mercadorias, certo? Na troca das mercadorias. E é aí que ele erra. Ele diz que o valor dessas duas porra aqui são iguais e eles são expressos na troca. E é um valor que está internalizado dentro da mercadoria. É um bagulho que está internalizado dentro da mercadoria. E é aí que acabou para mim. Como é que você vai provar que tem um valor aqui dentro? Como é que você vai provar que tem um valor internalizado aqui? Inclusive, Marx, quando ele começa a falar, lá no quarto capítulo, eu acho, na quarta sessão do Capital, que é sobre o fetichismo da mercadoria. Hã? Você já leu o Capital inteiro? Sim.
Você leu o E, Capital? sim, inclusive eu fiz um curso sobre capital. Caralho, beleza, vai, continua. Enfim, e quando você tá na quarta seção do Capital, que é o fetichismo da mercadoria, Marx começa, nos primeiros capítulos ali, falando: a mercadoria, ela aparentemente parece ser algo, algo genérico, a mercadoria é algo que me satisfaz, certo? E, enfim, uh, e aí depois ele fala que não, que na realidade a mercadoria é algo que está cheio de sutilezas metafísicas. Eu sempre falo sobre isso, porque esse trecho é muito interessante. Realmente, cheio de sutilezas metafísicas. Como é que você vai me provar alguma coisa que é metafísica? Como é que você vai provar algo que é sobre-humano? Como é que você vai provar algo que está tá além da estrutura do cérebro humano? Você não consegue. E é justamente isso. Você não consegue provar que tem um valor aqui dentro. Um valor objetivo, um valor quantitativo. Não à toa, isso aqui pode valer R$ 5, como pode valer 5 milhões. Por quê? Porque é subjetivo. Se isso aqui representar alguma coisa muito importante para alguém, essa pessoa vai pagar 5 milhões pela porra da xícara. Porque é subjetivo. Marx, o problema da teoria marxista é justamente o fato de ele tentar achar uma objetividade no valor. E não é. É o que eu estava falando ali sobre a ação humana. Você vai escolher, você está saindo de uma situação mais satisfatória para uma menos satisfatória. Dentro da organização social capitalista, comprar mercadoria é simplesmente sair de uma situação menos satisfatória e depois você compra a mercadoria, você vai para uma situação mais satisfatória. Pode ser que ela não te satisfaça, mas esse é o teu incentivo de agir, certo? Então, é simplesmente uma escolha. Da mesma forma que eu escolho sair daqui onde eu estou sentado e sentar em outro lugar, é uma escolha subjetiva de algo. Mesma coisa quando eu compro essa porra aqui. Mesma coisa quando eu compro. É completamente subjetivo. E a teoria marxista, ela erra justamente quando ela tenta estabelecer algo objetivo na compra daquilo ali, porque não tem. Tá. Se você quiser falar alguma coisa? Tá, mas aí você não respondeu a minha pergunta. Eu te perguntei se essa relação toda das 5 críticas Uhum. de Marx fazia sentido para você, já que você me deu essa relação de concorrência. Aí Sim. você começou a falar sobre o valor Uhum. de um objeto, que ele pode valer tal, que ele pode valer tal. Só que você ainda não me falou dessa relação de expropriação e exploração que Uhum. acontece dentro dessas 5 críticas de Marx, que você, Uhum. inclusive, me exemplificou falando dessa concorrência entre empresas, cara. Uhum. Cara, tá. Eu parei aqui para ver se tu queria falar algo sobre o que eu acabei de falar, mas beleza. Não, pode concluir. Como é que funciona o capital? Como é que funciona o capital? Capital é algo que você vai lendo e ele vai evoluindo o processo. Então, a mercadoria é isso. Ele define a mercadoria. No primeiro, São, tipo, esses livros aqui, ó, alguns desses livros. sim. Caralho, se você leu todos eles, eu te dou Não, parabéns. eu não li todos eles. Eu só li o primeiro volume. Não li o 2 e o 3 ainda. Uai, você tinha lido Capital. Eu te perguntei se você tinha lido Capital Sim, inteiro. não li. Eu li o primeiro volume. Eu li o primeiro Ah, volume. tá, muito bem. Ok. Beleza, se você tivesse lido Capital inteiro, eu tava até aqui batendo palma pra você, porque Mas não li ainda, eu vou ler. Enfim, também vou. tá. E é um processo. Ele descreve a mercadoria e depois ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo a teoria. Ou seja, todo o resto, todo o resto do livro, da obra, se baseia na definição de mercadoria. E se essa definição estiver errada, o resto também cai por terra. Inclusive a mais-valia. O que é a mais-valia? Né? Uh, a relação de trabalho, ela também é uma troca, uma troca voluntária dentro da sociedade de comércio. O que o trabalhador está vendendo, segundo Marx? A força de trabalho, não é? Então, Você discorda disso? não, isso é verdade. A Ok. questão é, a questão é, Marx erra de novo quando ele tenta estabelecer algo objetivo. Por quê? Ele determina aquela fórmula, né? DMT'. Essa é a fórmula do capital. É valor que se valoriza. É valor que ganha mais valor. Esse é o capital. Valor que se valoriza. Da onde que você.
E aí ele fala, o valor, ele vem, como é que esse valor se valoriza? Através da mais-valia, através da força de trabalho que é roubada do trabalhador. Mas não, ele tenta de novo estabelecer algo objetivo dentro dessa relação voluntária. Mas não é objetivo. Não é objetivo e eu mostrei ali com a xícara. A definição que ele dá da xícara está errada. Logo, a definição que ele vai dar da relação de trabalho, da venda da força de trabalho, também está errada. Porque não tem uma relação quantitativa, não tem uma relação objetiva nisso. E é por isso que ele erra. Então não tem como ter exploração, não tem como ter exploração se isso não é objetivo, se isso é subjetivo. Só isso. E se a mais-valia não existe, todo o resto não existe também. O trabalho não é alienável, o trabalho... nada disso. Esse trabalho não é alienado. Não. Um cara fica numa fábrica parafusando uma porta que ele nem sabe para onde é que vai essa porta e o que essa porta compõe para receber uma mixaria enquanto tem um cara ganhando bilhões e bilhões em cima desses dias e horas que ele passa parafusando essa porta, que ele nem sabe para onde é que vai e ele nem recebe uma quantidade suficiente para poder comprar a própria produção, o próprio produto que ele faz. E você acha que esse trabalho não é alienado e que isso não é um tipo de exploração? Então eu quero que você me nomeie isso. Qual que é o nome disso? Uma relação voluntária de trabalho. No Você acha que feudalismo, no voluntária de feudalismo, o cara se voluntariou para uhum, viver essas condições subordinadas, enquanto tem um cara vivendo no luxo e do jeito que ele quiser. Você acha que foi uma ele se voluntariou? Eu vou aqui viver dessa maneira para você ficar aí vivendo podre de rico. Eu me voluntario. ele está sendo obrigado? Você acha que ele não está sendo obrigado? Ele está sendo Pensa obrigado a trabalhar pra especificamente. criar. Se Ele ele está sai sendo. ele sai dessa fábrica X, ele não ganha dinheiro, Batista. Para Tá, você e viver na sociedade, você precisa ganhar dinheiro. sim, para você viver, você precisa trabalhar. Da mesma Beleza? forma que o cara no feudalismo trabalhava. Quer ver? Olha só. Esse aqui é o rapazinho que trabalha na fábrica. Aí ele vai lá e fala assim: Ah, não quero mais trabalhar nessa fábrica. Aí ele fala assim: Beleza, vai embora. O patrão dele falou pra ele: Beleza, eu vou. Aí ele vai lá e embora. Ele chega em casa, aí tem 5 filhinhos pra ele dar comida. Ó, oh, não, eu não tenho comida pra dar pro meu filhinho. Beleza, eu vou procurar emprego em outro lugar. Ih, não acho emprego, cara. Sabe por quê? Eu não tenho formação. Aí eu Uhum. quero que você me dê uma opção pro rapazinho. Qual É que o é a opção? Daryl isso? É o Daryl, esse rapazinho aí que eu vou dar a Eu acho solução pra ele? que é, mas isso aqui é da minha irmã. Eu assisto só a primeira temporada de The Walking Dead. Acho que é ele, sim. Entendi. Tá. Dá opção pro rapazinho. Se especializar ou morrer de fome. É isso. Assim como em todas as outras formas de organização social É que a que gente ele tinha. vai se especializar, Batista. Se ele não tem tempo para ir para uma faculdade, já que ele tem 5 filhos para criar e esses filhos estão com fome. Aí a gente Como entra que na ele renda básica. fala para Aí a mim? gente entra nas falhas mercadológicas. E aí a gente entra em como programas sociais podem ajustar essas falhas mercadológicas. Aí tá. Então oferece um programa social aqui para esse rapazinho para ele conseguir se especializar, criar 5 filhos e alimentar esses filhos também. Como é que é? Desculpa, não tava viajando. Pode falar Eu de novo. quero que você dê um programa social para ele, já que você falou que ele tem tantas opções assim, já que ele se voluntariou Uhum, para fazer parte desse sistema, para o uhum, patrão dele viver ali bilionário, de boa na lagoa, e você disse que ele tem que se especializar para conseguir arrumar outro emprego, que essa era a uhum, opção que ele tinha. Como uhum. é que ele vai conseguir se especializar com 5 filhos para criar, e ele tem que arrumar dinheiro, viu, para alimentar essa criançada toda? Sim. Pagar a conta de luz, pagar a conta de água. Ele vai ser despejado, ele tem que pagar aluguel também. Uhum. Tá, primeiro, esse cara chegou até aí por causa de uma série de motivos, né? Primeiro que, vamos lá, o que é o capitalismo, né? O que Quais é a são esses, forma de... Batista? Quais são esses Não motivos? sei, não sei, Você não, pode quais ser são coisa que pode não ser culpa dele, como pode ser culpa dele.
Como é que você diz pra esse cara que a culpa é dele, sendo Pode. que ele não teve oportunidade nenhuma de fazer uma Sim. especialização? Por que que ele não teve oportunidade? Às vezes ele simplesmente não quis. Ele não Entende? tava afim. Não tô afim. Pô, eu tenho a oportunidade de ir pra faculdade, Uhum. mas aí eu vou trabalhar nessa fábrica aqui mesmo, porque eu tô afim. Eu vou trabalhar nessa fábrica aqui mesmo porque Sim, tem gente que é assim, porra. Tem gente que não quer nada com a vida e simplesmente vai fazer qualquer merda. Tem muita gente que é assim. Enfim, beleza. Só vamos lá. que, olha só, a situação desse cara é. Vai, continua, pode falar. Não, beleza. Pressupondo que a culpa não é dele. Esse cara tá aí e ele não pode morrer de fome. E é aí que E entra os programas sociais. tá na casa dele. Não esquece da filharada, não. Sim, não, é aí que entra os programas sociais, é aí que entra o imposto de renda negativo. É aí que entra. Batista, mas esse cara tá no desespero. É agora, meu filho. Você passar um Sim, projeto desse leva tempo. tá tudo bem, mas aí que você vai fazer o quê? Ele não tá sendo explorado, cara. Isso aqui não é Não, exploração. Ele se voluntariou. cara, mas aí você tá falando de exploração de uma maneira muito ampla. A exploração do Marx parte da mais-valia. De uma maneira muito ampla. A gente está falando de uma situação específica que acontece com a maior parte da população. Não Aí é a maior você parte. Olha só. saiu da fábrica que ele trabalhava, não arrumou emprego em lugar nenhum e tem 5 filhos para ele dar comida. Uhum, Aí ele volta correndo para a fábrica que ele trabalhava e fala assim: patrão, pelo amor de Deus, eu tô passando fome, meu. você deu Você uma trava. despejado, travou. É. Ele vira pro patrão dele, ele volta lá para a fábrica. Tá dando para escutar? Uhum. Ele vira pro patrão dele, ele volta lá pra fábrica e fala assim: patrão, pelo amor de Deus, eu tô passando fome, meus filhos estão passando fome também. Eu preciso Uhum. desse emprego de volta. Aí o patrão fala: Programa social. tá vendo? É isso que dá. Sabe por quê? Porque se você não trabalha para mim do jeitinho que eu quero, você vai passar fome. Não é, cara. Cara, a força de trabalho é a mercadoria que o cara tá vendendo. O salário, ele é determinado, aliás, o preço na sociedade de mercado, ele funciona com oferta e demanda. O salário vai ser o preço do trabalhador. Isso também vai ser determinado com oferta e demanda. De um indivíduo e você fala que você defende os indivíduos. Não, Esse é o não é o, preço. pre, não é o preço de um indivíduo, é o preço da força de trabalho dele. Ele está vendendo alguma coisa. Quando ele está trabalhando com o cara, ele está vendendo a força de trabalho dele, não é? O próprio Marx diz isso, eu concordo. Então, esse preço da força de trabalho, ele muda justamente conforme a relação de oferta e demanda. E você acha justo esse preço da força de trabalho, Batista? Sim, não tem. Acha justíssimo um cara ser bilionário, o cara que paga esse cara aqui, ó. O patrão dele paga esse cara, ele é bilionário, velho. Uhum. E aí, ele paga R$ 1.500 pra esse cara que sustenta 5 filhos. Você acha Sim. justíssimo isso? Você acha justo pra Cara, caralho? isso é malabarismo retórico, velho. Se você for ver, os países liberais são aqueles que têm a maior progressão social. O Chile, por exemplo, que é o país que mais tem liberdade econômica aqui na América Latina, o Você sabe que cara. tem liberdade econômica, bem? O Quê? Chile levou um golpe. O Chile Sim, tinha um governo socialista sim, e aí, financiado pelos Estados Unidos, aconteceu um golpe. sim, sim, Um golpe, inclusive, que se alia ao fascismo, que você disse bem que a sim, eu Mussolini não, mas eu não defendo. Obviamente essa porra tá errada. É óbvio que eu não defendo, porra. A questão é, eles têm liberdade econômica, ponto. consequência desse golpe, né? Como é que é? Você sabe que isso é uma consequência desse golpe que aconteceu. Sim, mas a Volkswagen surgiu na ditadura do Hitler também, velho. Mas e aí, a gente vai matar a Volkswagen agora porque, Mas é porque ela porque uma surgiu coisa numa ditadura? com outra. Uma, Sim, exato, mas a liberdade econômica não tem nada a ver com a outra, velho. É fato, eles têm liberdade econômica, surgiu de uma maneira errada, mas eles têm liberdade econômica. você admite que surgiu de uma maneira errada e Óbvio. você acha que tá tudo ok. Você acha que tá tudo ok. Você acha que isso, ó, essa liberdade econômica surgiu de uma ditadura Uhum, na América Latina, uhum. que foi financiada pelos Estados Unidos, uma ditadura que se alia Sim, desmascaradamente, descancaradamente ao fascismo,
e você fala que tá ok. Tá ok? Sim, porque a liberdade econômica não tem nada a ver com a ditadura, com a supressão da liberdade individual das pessoas. Aquela Batista, porque você disse muito bem que se eu tava te comparando, você tava comparando o liberalismo ao fascismo, eu não sabia que era fascismo. E Não, aí eu nesse não. momento que você falou que tá tudo bem, você se contradisse, você não acha não, cara? Não, cara, não. Porque, cara, o liberalismo. Primeiro, não dá pra formular o que que é o liberalismo, nem o fascismo, inclusive. Porque é uma tradição histórica. Dá pra Não dá, formular cara. que é o Não fascismo. dá. Não dá, cara. Inclusive, deixa eu pegar a porra do autor aqui. Tem um autor que ele estuda fascismo a vida inteira. E, e ele conseguiu definir. Tipo, tem muita gente que estuda fascismo pela a vida inteira e não consegue definir o que que é. Porque é uma tradição histórica, velho. Não dá pra sair fazendo. Não dá pra sair formulando coisas que são complexas, velho. Eu não lembro o nome dessa merda. Mas enfim. ah, mas de maneira geral. Ah, achei. É o Roger Griffin. É um cara foda. Cara, de maneira geral, o que que o liberalismo defende? A defesa dos direitos naturais. Fascismo faz isso? Não. Direitos naturais, se você tá submetendo o carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ó, a passar fome. Ele só tem essa opção, você não me disse isso? Sim. E aí o Estado ajuda ele. Inclusive, Marx era contra essas formas de programas sociais. Né? Ele não concordava com programas sociais. Eu não sei onde que Marx era contra isso. Sabe? Eu não sei onde que Marx era contra os programas sociais. Ele falava que é apenas uma forma, e ele está certo quando ele fala isso, ele falava que é apenas uma forma de propagar o capitalismo. Que você não tá mudando a forma de organização social, você não está estimulando o processo revolucionário socialista com programas sociais. Você é só. Exatamente. Programas sociais são medidas que vão resolver o problema ali na hora, entendeu? Uhum, A gente quer acabar com o problema pela raiz. sim, E todos esses problemas que você me descreveu são problemas derivados do capitalismo. não são. Entre vários outros, Batista, vários outros. A gente está falando aqui de problemas muito mais graves, como, por exemplo, o racismo, que é um dínamo do capitalismo. E aí, esses programas sociais, eles são para resolver ali na hora mais ou menos, entendeu? Muito mais ou menos. E aí você não acha que para acabar com esses problemas sociais, isso é uma consequência do capitalismo, a gente não tem que acabar com o gerador da consequência, não? Não, porque não tem problema. O problema, eu acabei de escrever por que que não tem problema. Não tem problema. Eu acabei de escrever por que que não tem problema. Eu falei ali. Eu falei, não existe mais valia, o valor não é trabalho, o valor é subjetivo, e a gente consegue evoluir a sociedade através de capitalismo, liberdade e programas sociais. É assim que a gente desenvolve a qualidade de vida das pessoas. É fato. Se for ver os números, eles mostram isso. A gente saiu de PIB per capita absurdamente baixo na era pré-capitalista e agora a gente nunca viveu numa época tão boa como hoje. E isso é fruto da sociedade de comércio, é fruto da divisão do trabalho, é fruto da acumulação de capital. Beleza, mas você já falou isso, só que você tá falando isso há um tempinho já, e eu já te fiz outras perguntas. Inclusive, você ainda não me disse por que, que o fascismo não se alia com o liberalismo. Afinal de contas, eu sei muito bem que não são a mesma coisa, só que são duas partes de uma mesma moeda. Não Você são, cara. acabou de dizer que está tudo bem esse sistema ter vindo de uma forma errada, né? De um golpe que Não é um veio. sistema, eles simplesmente aumentaram a liberdade econômica deles para desenvolver o país. Só isso. No Para caso, ter um falando, poderio. Hã? no caso, a gente está falando do Chile que você me deu exemplo, certo? Sim, sim, do Chile, exato. Mas se você for ver o fascismo do Mussolini, por exemplo, não tinha liberdade econômica. Por quê? Porque um bagulho Que não tinha liberdade econômica no fascismo do Mussolini. Sabia que o primeiro bloco de grandes privatizações aconteceu, né, na Itália fascista. sim, mas essas empresas elas não tinham liberdade. Essas empresas, por exemplo, elas eram totalmente controladas pelo Estado. Inclusive os empresários, eles não eram empresários realmente. Eles eram simplesmente, isso inclusive na Alemanha nazista também. Eles recebiam o Estado que determinava um salário para eles. Eles não tinham o salário deles não partia do lucro, assim como empresas
privadas normais, empresas privadas. Batista, no governo de Mussolini, na Itália fascista, um cara chamado Alberto Di Stefani, que era um Uhum, liberal, uhum, ele era, se não me engano, ele era ministro. sim, Não sei se era o Stefani ou se era o Giovanni Gentili. Ele era uhum, ministro do Mussolini. Ele era sim. ministro dessa Itália fascista. E esse cara privatizou o seguro de vida, ele aboliu as isenções fiscais, se não me engano, né, que ajudavam as classes mais baixas. E, se não me engano, também, ele, ele desregulamentou os aluguéis, ou ele, ou ele aboliu essa isenção fiscal dos aluguéis também. Mas é uma coisa mais ou menos isso. Você tá ligado nisso, né? Né, Uhum. Batista? Liberais fizeram merda. Eu não vou, porque Eu tem muita concordo, gente, concordo. tem muita gente no campo liberal que ele vê um liberal fazendo merda e ele simplesmente fala, isso aí não é liberalismo. Mentira. Realmente, o fascismo não era liberal. Definitivamente não é liberal. Mas você admite Liberalismo, que o liberalismo se alia ao fascismo quando extrapola ali a mão do capitalismo. Quando tá quase escorregando a coisa ali, ó, não. dá uma segurada. Não, são indivíduos que se autoproclamam liberais, que eles defendem X Mas e você eles fala fazem merda. bem quando estava acontecendo o governo socialista chileno, e aí aconteceu um golpe militar financiado pelo Não é que tá tudo bem, cara. Não é que eu tô defendendo o que o Pinochet fez. Eu tô dizendo que hoje eles têm liberdade econômica e que eu não vou. comunista. Sim, Olha, mas eu não ia defender o governo do Pinochet se eu não ia eu não vou defender uma ditadura para implantar liberdade econômica. Até porque o liberalismo ele não surge com isso. O liberalismo ele surge com a defesa de um regime representativo, ele surge da defesa dos três poderes, freios e contrapesos, ele surge na defesa o liberalismo ele surge primeiramente como modelo político, ele surge como algo que vai defender liberdades individuais, depois que vai vir o liberalismo econômico. Então, a principal coisa que o liberal vai defender, primeiro, vai ser liberdade dentro da política, vai ser defesa dos meus direitos individuais, vai ser defesa da. Pinochet que colocou essa liberdade econômica. Você falou que você não vai defender uma ditadura em prol de uma liberdade econômica. Só que essa Mas, liberdade econômica é consequência, Batista. tá, mas o que você quer que eu faça? Que eu destrua a liberdade econômica porque ela surgiu de uma ditadura? Não, mas você admite muito bem que essa liberdade econômica surgiu dessa ditadura que se alia ao fascismo. Ou não? Sim, sim, Ah, mas isso é fato. ó, que ótimo que você falou que é fato, Batista. A gente chegou num ponto muito importante. Sim, mas, cara, a questão foi o que eu falei, a tradição liberal, assim como todas as outras tradições políticas, elas têm erros. São pessoas, indivíduos que fazem merda. Mas a gente está falando de teoria, a gente está falando da teoria liberal e da teoria marxista, da teoria fascista. Elas não se cruzam, não se cruzam. A teoria fascista e a teoria liberal não se cruzam. Agora, se indivíduos se aliarem, o Cruzaram pra caralho, mano. que é? Na prática, se cruzaram pra caralho. Nossa, Sim, foi o que eu disse, foram indivíduos fazendo merda. Faz parte da tradição liberal, mas não da teoria liberal. Então, eu não vou condenar a liberdade econômica que tem no Chile porque ela surgiu de uma ditadura. Eu vou condenar a ditadura. Eu não vou defender o Pinochet. Eu não vou defender. Não vou defender a ditadura. Mas agora, a liberdade econômica não tem nada a ver com isso. E aí, o ponto que a gente estava antes disso: o Chile é o país com mais liberdade econômica da América Latina. É o país que mais tem progressão social de todos os países da OCDE. É o país onde, se você nasce pobre, você tem a maior chance de evoluir a sua vida economicamente dentro de todos os países do OCDE, que são países ricos. você sabe que a prefeita de Santiago é do Partido Comunista, né, Batista? Sim. Mas isso não muda o fato que eles têm liberdade econômica. É só isso. Beleza, não muda o E fato agora deles. eles estão numa crise absurda, vão mudar a Constituição e provavelmente isso vai dar merda. Essa crise absurda, você não acha que vem desse liberalismo todo, não, cara? Não, eu acho que isso tem a ver com o imaginário popular da população, principalmente da população latina.
Que imaginário que é esse? Explica pra mim. É um imaginário popular de esquerda. Que imaginário popular de esquerda que é esse? Como é que é? Que imaginário popular de esquerda que é esse? Por Descreve ele. exemplo, por exemplo, a ideia de que o trabalhador é explorado só porque um ganha muito e o patrão ganha, aliás, só porque o trabalhador. Exploração. Hum? Qual que é a sua definição de exploração, Batista? A minha definição de exploração é a definição que o Marx dá. Ele fala que a Não, exploração surge. defina a palavra exploração. Exploração. Defina a palavra pra mim. Define a palavra. É difícil definir exploração. Cara, então, é por isso, é aí que eu acho que tá teu erro, velho. Porque a definição dessa palavra, ela vai surgir justamente da onde, do que a gente está falando. Porque, por exemplo, eu explorar uma, eu explorar uma criança, por exemplo. Eu fazer ela trabalho forçado. Isso é exploração, mas não está dentro da teoria marxista. Acordo entre você e a criança, você não acha, não? O que você acha de eu falar que os pretos, lá na época colonial, fizeram um acordo com os senhores de engenho para eles Não viverem era, dessa não era forma? acordo, Um não acordo era também. acordo. E hoje em dia é acordo, Batista. Sim, você não trabalha na empresa se não quiser. É um acordo voluntário. É uma relação voluntária. Da mesma forma que eu compro uma xícara e eu dou meu dinheiro pro cara para ele me dar a xícara, essa relação voluntária é a mesma do salário e do trabalho. É a mesma coisa. E eu não vou ter esse salário se eu não quiser. Mas aí, hoje em dia, você me deu a opção de ou você trabalha nessa, digamos, numa fábrica, sei lá, em qualquer lugar, ou você morre de fome. Aí, ó, lá na colonização, época da escravidão, as opções eram ou você trabalha ou eu vou te matar. Exato, tem bastante diferença aí, né? Mas esse trabalhador não vai morrer de fome da mesma forma, ele não vai acabar morto. Não, porque ele não vai querer morrer de fome. Ele só vai. Trabalhar pelo preço que o patrão quiser. Não, ele pode tentar fazer outras coisas. Ele pode tentar. Ele, cara, é o que eu estava dizendo. O capitalismo é divisão do trabalho. Ele vai ter que se especializar em algum lugar ele vai ter que tentar fazer um trabalho que ele consiga sobreviver. E isso acontece em todas as formas de organização social, cara. A gente tem que trabalhar para sobreviver. E no feudalismo a gente tinha situações muito precárias para trabalhar e sobreviver. Hoje não. Hoje a gente vive na melhor época de toda a história da humanidade. Ainda bem, porque, tipo assim, quando a gente tem uma linha histórica e esse aqui, o futuro ainda não chegou, né? A gente tá, tipo, digamos que na última bolinha dessa linha do tempo e ela ainda vai crescer pra lá. Só que ainda Uhum. bem que a gente tá no melhor tempo, né? Tipo assim, pelo que eu me lembre, assim, na linha da história, nenhum momento que antecedeu o presente estava melhor do que o presente. Sim, mas não, definiu. Então você acha que esse melhoramento todo aí é por causa desse acordo da hora, é isso que eu tô Sim, falando? cara, exato. É exatamente por isso. Tanto que a gente vai ver o PIB per capita das pessoas em toda a história da humanidade era um bagulho reto, e a partir do momento que o capitalismo começa a se desenvolver, o bagulho sobe pra caralho. No feudalismo, Batista, no feudalismo não era esse acordinho que você tá falando, não. Existia o senhor feudal. E aí existia os camponeses que faziam um acordo com o senhor feudal para viver naquelas terras dali. E aí eles tinham que trabalhar e pagar certo algum tipo de imposto para esse senhor feudal, ou ir para o meio da floresta, né? Sair do feudo dele e ficar lá no meio da floresta, que nem um doidão, assim, passando fome, passando Tinha, frio. tinha Isso é propriedade privada? acordo também, não? Tinha propriedade privada? Tinha acumulação de capital? Tinha divisão do trabalho? Não. No feudalismo, Uhum. existia esse senhor feudal, você não acha? Esse senhor feudal manda nesse camponês da Sim. mesma forma que um patrão continua mandando no. Mas ele não tem, você não tem divisão do trabalho, não tem acumulação de capital e não tem propriedade privada. Tudo que o vassalo vai produzir para o senhor de engenho não é dele. Do senhor feudal. Tudo não existe propriedade privada, ele não consegue acumular capital para dividir o trabalho. Então,
Não tem como. É justamente isso. Tudo que você falou só se aplica quando é no liberalismo. No liberalismo é um acordo. O resto tudo era exploração. Cara, é que assim, a gente está falando Continua de forma. esse A gente, poder. a gente está falando. É que o capitalismo não é só relações voluntárias. Primeiro, o senhor do engenho. O senhor do engenho, não, o senhor feudal, era. A relação que eles tinham não era totalmente voluntária. O bagulho era autoritário. Diferente do capitalismo. Você trabalha se você quiser. E não tinha, justamente, você não tinha propriedade privada. Isso é parte. No capitalismo você não trabalha se você quiser. Ou você trabalha ou você morre de fome. Não, mas você trabalha se você quiser em uma determinada empresa. Você trabalha se quiser em uma determinada empresa. Você pode mudar de empresa, você pode se demitir e falar. Eu mudo, tipo assim, beleza, eu posso mudar a empresa que eu trabalho, mas as condições vão ser as mesmas, você entende? Tipo, não faz. Não, é justamente aí que é definido o preço da força de trabalho, na concorrência de como é que os produtos eles são, como é que os produtos eles são, como é que as empresas melhoram os produtos dela, com oferta e demanda. Se tiver tendo uma demanda muito grande por uma força de trabalho específica, o preço dessa força de trabalho vai aumentar. É assim que é definido o salário do trabalhador. Beleza. Olha só, Batista, tipo assim, eu tô com o tempo estourando aqui agora, porque eu tenho um compromisso, como eu te Sim, falei, eu tenho que falou gravar para um mim. podcast. Inclusive, galera, eu, o Herbela, do Matheus, gravamos um podcast que se chama Crônicas Sudadas. O podcast é do Matheus. E eu tenho que gravar esse podcast agora. Se você quiser dar continuidade pra live no fim de semana que vem, eu animo demais. O que você acha? Tá, acho que sim, pode ser. Pode ser. Porque agora realmente eu tenho que ir, Não, eu porque, sei. né, Tu falou, já tu deu falou. Não, a galera tá falando que tu tá fugindo, inventando, ela realmente falou pra mim que tinha compromisso, não é isso? E, gente, tem muita gente pedindo pra colocar. Você quer continuar? Tem muita gente pedindo pra colocar o Rodolfo. Acho que você não conhece ele, Batista. Mas eu não consigo colocar o Sim, eu Rodolfo. conheço, eu já falei com ele também. Você quer continuar debatendo com ele? Ele tá A aqui a gente, fim de debater. a gente continua semana que vem. Eu não vou debater com o Rodolfo, porque a última vez que ele debateu com o Russo, deu merda. Ele não deixa as pessoas falarem e eu não gosto disso. Enfim, Ok, Batista. Então tá bom. Então até fim de semana que vem a gente continua nessa parada aí. Gostei do debate. Apesar de que eu ainda tô esperando mais respostas, mas beleza, então. eu tô esperando mais respostas também. Eu quero saber da porra do valor de trabalho, que tu não me falou nada sobre isso. Mas Pois enfim, é, isso. Não mais perguntas, você não acha, não? Então a gente continua a live no fim de semana que vem, porque agora o Real tem que ir. Beleza? beleza. Demorou. Então, boa Bye, bye. semana pra Batista. Foi um prazer te conhecer. Prazer é meu. Valeu, então. Também tenho coisas a fazer. Eu não sei nem como é que sai disso, cara. Eu sou muito boomer na porra do TikTok, velho. Um botãozinho de desligar aqui embaixo. Tipo assim, você tá vendo uma linha aqui embaixo antes que aparecem nos comentários? Uhum. Então, tem um botãozinho de desligar aí, Ah, entendeu? tá. Ah, tá. Beleza. Beleza. Valeu, Então, então. Rodolfo, Batista, viu? Boa semana pra você, boa noite, viu? Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima semana, então.